gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, eu tenho um canal aqui no YouTube já faz um tempinho e eu vim fazer um vídeo pra vocês, que vocês me pediam muito lá no Insta. Me pedia pra fazer esse vídeo porque acompanhou todas as coisas, aonde eu morava, sabia que eu morava com os meus pais e tal, e agora que eu terminei o colégio, não moro mais com meus pais, tô morando sozinha, junto com meu namorado, né? E vocês queriam saber qual a faculdade que eu tô fazendo, queria que eu falasse mais e tal. Então eu vim aqui falar pra vocês. Vou explicar pra vocês desde o comecinho, como tudo começou e como foi tudo desde o princípio. No começo, eu morava na Grande Viana. É um pouco mais afastado do centro de São Paulo, assim. É um pouquinho mais afastado. Então, eu morei lá durante 6 anos. E estudei na escola adventista da Granja. Tá, terminei meu colégio, terminei o 3º ano. Decidi que eu queria fazer faculdade de enfermagem. E eu queria fazer, eu tinha 2 opções, ou a São Camilo ou o Einstein. Eu sempre gostei muito da São Camilo, então meio que eu decidi na minha cabeça que seria essa. Mas mesmo assim eu tentei fazer pra São Camilo e pro Einstein. Beleza. Aí o que aconteceu? O resultado do São Camilo saiu primeiro. E com isso eu já tinha na minha cabeça, já decidi, falei, meu, já que eu passei aqui, vai ser aqui, eu gosto daqui e vai ser aqui. Tá, agora vamos lá, por que eu me mudei? Eu já falei pra vocês que a Grande é um pouco mais afastada do centro de São Paulo. A faculdade de São Camilo fica na Pompeia, no bairro da Pompeia. E aí, o que aconteceu? Eu e o Luca, eu já tenho um vídeo da gente aqui, né, de como a gente se conheceu, tudo e tal. Mas a gente se conheceu lá na Grande Viana, ele morava lá durante muito tempo também. Ele morava com a mãe dele, com o irmão dele, enfim. A avó dele morava em Pindamonhangaba, mas ela tinha um apartamento que era dela aqui na Pompeia. O que aconteceu? Ela se mudou pra cá e o Luca foi morar com ela. Aí o que aconteceu? A faculdade é tipo do ladinho da casa da avó dele, é muito do lado mesmo. Ela morava a tipo 1 quilômetro da faculdade, entendeu? E aí, quando eu tava no 3º ano, eu fazia assim, como o Lucas se mudou da Granja, né? Era longe, então eu ia sexta-feira à noite pra casa dele e voltava domingo à noite pra minha casa. Aí tá, com o tempo eu fui ficando, né? Tipo, era final de semana eu ia pra lá, feriado eu ficava lá, não tinha aula eu ia pra lá. Sempre eu tava no Luca quando eu tinha uma folguinha da escola. Decidimos, eu sempre quis comprar um apartamento pra mim, pra eu poder fazer a minha faculdade mais próxima daqui, porque eu já sabia que eu não ia fazer faculdade lá na Grande, até porque não tem muitas universidades lá e a que eu queria tava aqui. Então eu já sabia que de qualquer forma isso ia acontecer. E eu já tava juntando dinheiro, a minha família já tava juntando dinheiro pra mim, pra ver como que a gente ia fazer quando chegasse lá. Beleza. Só que a compra de um apartamento requer inúmeras coisas. É muito complicado mesmo comprar um apartamento, não é fácil. Beleza. Aí o que decidimos? Como a avó dele morava lá, eu me dava super bem com ela e tal, eu já tava lá mesmo, então decidimos que eu ia ficar lá até eu arrumar um lugar pra eu ficar. Ou até eu arrumar um apartamento pra eu ficar. Beleza. Passou uns 2 meses, eu decidi, né, que eu ia fazer a minha cirurgia mesmo. Aí tá, eu decidi que eu ia fazer a minha cirurgia em janeiro, dia 6. Eu fui, fiz minha cirurgia, fiquei na casa da minha avó e decidimos então que era hora de eu comprar um apartamento ou alugar um apartamento, um lugar que eu pudesse começar a minha faculdade, porque, enfim, eu não queria mais ficar lá na casa da avó dele, porque, tipo, ela é mais velha, eu sou nova, eu e o Luca também, a gente queria a nossa meio que liberdade e tal, e, enfim, é sempre bom ter o nosso canto, e eu quis o meu canto, e foi isso. Decidimos então que íamos alugar um apartamento, porque pra comprar ia precisar de pelo menos mais uns 2 meses, e eu não tinha esse tempo, porque eu precisava começar a faculdade. Que ficou resolvido assim, meu pai ia pagar minha faculdade, então eu precisava começar a faculdade logo e precisávamos resolver a questão da onde eu ia morar. Alugamos um apartamento, bem próximo da faculdade, não é lá na Pompeia, mas é na Água Branca e tipo, é 1 quilômetro também, 1,5 km assim pra chegar.
Eu vou de Uber até porque dá mais barato. Eu aluguei um apartamento, a gente comprou as coisas, mobiliou, ele é todo mobiliadinho, todo bonitinho. Eu vou fazer um tour pra vocês bem legal, assim que eu terminar de decorar ele, porque a gente tá de quarentena, né, então eu não posso fazer muitas coisas agora, mas assim que eu terminar esse negócio, eu vou fazer e tal, bem legal pra vocês. O porquê de eu morar com o Luca? Não tem meio que um porquê. A gente mora junto porque, tipo... Ele estuda, a faculdade dele é mais perto que a minha, tipo, ele vai andando pra faculdade, tipo, 300 metros, entendeu? Ele faz na Unip da Marquês, a gente mora na Marquês, entendeu? Então ficou mais perto pra ele, a gente já morava junto, então, tipo, ele também queria o espaço dele, também queria as coisas dele e tal, a avó dele também queria o espaço dela, enfim. Decidimos então que a gente ia morar junto, porque não tinha meio que um porquê da gente ficar separado, se a gente tipo, morava ali, era mais perto pra ele fazer as coisas dele aqui e começamos a faculdade, ele começou a faculdade dele, ele faz faculdade de engenharia e foi isso, é isso que aconteceu. Alugamos o apartamento, estamos morando aqui e os nossos planos claro, sair de morar de aluguel porque é muito ruim, né, morar de aluguel é ruim. Então, nossos planos esse, comprar um apartamento nosso, nos mudar, porque agora a gente já tem as coisas, então só falta mesmo um apartamento próprio. Outra coisa que vocês me pediram muito pra falar sobre a faculdade. Eu vou deixar pra falar em específico num vídeo porque que eu escolhi a faculdade, mas eu tinha duas opções, São Camilo ou Einstein. Eu escolhi a São Camilo porque é uma universidade renomada tanto quanto, elas são bem assim. É uma faculdade, pra quem não conhece, voltada só pra área da saúde. Só, tipo, nutrição, enfermagem, fisioterapia, medicina, o que mais tem lá? Biomedicina e, enfim, essas coisas é voltada para a área da saúde, então ela é bem renomada nesse ponto. E eu escolhi ela porque é um campus lindo, é muito grande, é muito legal, tem muitas oportunidades. Pra quem não sabe, eles também têm, né, o Hospital São Camilo, que é muito próximo da faculdade, muito próximo mesmo. Então... eu era meio que encantadinha pela faculdade, entendeu? Então, tipo, eu decidi que seria ela mesmo e fiz porque também já era próximo da casa da avó do Luca e como na época eu ia me mudar pra lá, seria bem mais conveniente. O Einstein também não era longe, porque pra quem não conhece a Pompeia, ela é bem, tipo, próxima de tudo. É muito... o acesso é fácil para os outros lugares, é fácil o acesso pra, vamos supor, pra linha amarela. A Pompeia fica... próxima à Vila Madalena, então a estação mais próxima de metrô é a linha verde. Ai, que susto. Então a linha mais próxima é a linha verde. Então a linha verde ela tem acesso pra linha azul, pra linha amarela. Fácil acesso pras coisas, entendeu? Então por isso que eu escolhi essa mesmo. E aí estamos aqui. Eu vou pra minha faculdade de Uber, pra vocês terem uma ideia de tão fácil que é pra chegar, tão rápido, tão perto. É muito perto mesmo. Eu pago R$4 de Uber. E é isso, eu vou gravar mais pra vocês a faculdade, explicar por que eu escolhi enfermagem, o que acontecia, como quanto eu pago. Eu vou falar tudo pra vocês em outro vídeo. Mas basicamente a mudança foi essa, por que aconteceu as coisas na minha vida. Foi esse o motivo. Não teve nenhum motivo assim de briga, briguei com a minha mãe, briguei com os meus pais, não gosto mais deles e saí de casa igual uma louca. Não foi bem assim. Na verdade, eu nunca tinha brigado com ninguém, nunca briguei com minha mãe. Quer dizer, com a minha mãe a gente briga de mãe e filha, né? A gente sempre teve uma relação assim, mas nunca, tipo, de eu brigar com ela, a gente ficar sem se falar. Não, a gente nunca brigou assim. Também eu sempre me dei muito bem com as minhas avós, elas que me criaram, inclusive, né? Porque a minha mãe me teve muito nova, né? Então eu fui meio que criada pela minha avó paterna e pela minha avó materna. Eu morei, quando pequenininha, até os meus 11 anos, eu morei com a minha avó paterna. Minha mãe me buscava nos finais de semana. E depois que eu completei, acho que foi 10, 11 anos, eu me mudei pra casa da minha mãe na Granja e passei a morar com ela e com a minha avó materna. Então, tipo, não tinha nenhum motivo em relação a brigas, nem nada assim. É a minha personalidade, eu gosto de ter a minha liberdade, eu gosto de morar sozinha, eu sempre quis. Essa era uma coisa desde pequenininha, eu sempre falava que quando eu fizesse 18 anos, eu queria morar sozinha, eu queria sair de casa, eu queria ter a minha vida, entendeu? Não por não gostar da minha família, não porque eu queria... porque eu era uma revoltada louca. Não, eu
nunca, tipo, tive muitos problemas, assim. Eu não vou falar que eu não tive, mas nada a ponto de eu ser uma louca revoltada, entendeu? Era a minha personalidade mesmo, eu me sentia bem pensando dessa forma. Eu acabei de sair de casa, eu tinha 17 anos ainda. Eu não tinha completado 18, mas faltava, tipo, um mesinho pra completar. Eu não tava morando sozinha, né? Tipo, claro, eu tinha muito mais liberdade no começo de morar sozinha, mas ainda não era porque tinha a avó dele, ela, tipo, ainda lavava minha roupa, fazia comida, eu arrumava a casa e tal, ela também. Então, tipo, eu não tinha uma noção de como era ter a minha casa e como era fazer as coisas. Porque aqui, tipo, eu faço as minhas coisas, eu lavo a roupa, tenho o Luca, mas ele trabalha, eu ainda não trabalho. Então, eu lavo a roupa, eu arrumo a casa, eu lavo a louça, eu faço tudo, entendeu? Eu faço comida. Ele me ajuda, mas quem faz mesmo sou eu. Ele dobra a roupa, ele estende ou ele recolhe, entendeu? Tipo, no final de semana a gente se junta, vamos fazer uma faxina, vamos, beleza. Mas agora é a minha casa, entendeu? É a minha casa, eu cuido dela, é do meu jeito. Enfim, é isso. Eu vou falar sobre vida de casada, né? Que vocês me perguntaram bastante. Como é morar sozinho, a dois. Então, confesso que no começo, quando eu me mudei pra casa da avó dele, eu e o Luca, a gente, tipo assim, a gente sempre foi de discutir, mas não de brigar feio, tipo uma puta de uma briga, os dois, entendeu? A gente nunca foi disso. Mas a gente sempre discutiu muito, isso desde o primeiro dia de namoro, eu e o Luca a gente sempre discutiu, porque a gente é muito parecido nas coisas, a gente é muito intenso e, enfim, a gente briga mesmo assim de discussão, mas a gente, 5 segundos a gente já tá de bem. Mas confesso que quando eu me mudei pra casa dele de verdade, porque nos finais de semana ainda tava ok. Eu voltava pra minha casa, tava ok. Só que quando eu me mudei mesmo, que a gente se via todos os dias, a gente passou a brigar, assim, a gente passou a brigar mais. Porque, primeiro, a gente tava morando numa casa que não era nossa, né? Então, assim, o Lucas não é uma pessoa fácil, assim, ele é uma pessoa muito boa, muito tranquila, ele não é de briga, ele não é de gritar, ele não é de nada, ele é tranquilo. Mas ele tem os seus defeitos, assim como eu, assim como todos nós. Então, um problema, assim, né, do Luca sempre foi a desorganização dele, ele é muito desorganizado. E isso, a avó dele sempre brigava com ele e tal. Só que quando eu me mudei pra lá, eu acabava arrumando, tipo, a casa à tarde e tal, porque ela também trabalhava. Então, eu queria que ele mantesse arrumado as coisas que eu arrumava. E ele tava acostumado a deixar as coisas dele jogar, porque a avó dele ia lá e arrumava. E isso me incomodava muito. Então, tipo, a gente acabou brigando bastante por isso, entendeu? E, tipo, como eu morava com a avó dele, não podia chegar e falar assim pra ele, brigar assim com ele, né? Brigar assim, tipo, a gente não se entendia como um casal, porque sempre tinha ela e tal, ela acabou vindo e, né, interferia nas brigas, enfim. Esse era um dos nossos problemas quando a gente começou a morar junto. Aí tá. Como eu fui pra casa da minha avó pra me recuperar da cirurgia, aí quando a gente alugou o apartamento, a gente já tá, tipo, há uns 4 meses aqui, vai fazer 4 meses. No comecinho mesmo, quando a gente se mudou, melhorou bastante a nossa relação, tipo, muito mesmo, melhorou muito. Porque, tipo, agora era só eu e ele, entendeu? Então, tipo, eu podia falar as coisas que eu queria falar pra ele, e se ele não gostasse, ele falava, eu não gostei do jeito que você falou comigo, não é assim. Aí eu ia averiguar a situação e falar assim, realmente eu errei, entendeu? Mas quando a gente morava junto com outra pessoa, eu não poderia fazer isso, entendeu? Então, tipo, sempre tinha mais alguém pra discutir. Então isso era um problema. Aí a gente começou, tipo, a se encaixar, sabe? A gente ainda tem as nossas discussões, mas é bem raro, tipo, a gente briga, discute, mas não é tanto quanto antes. E agora é assim, entendeu? Eu falo pra ele uma coisa, ele... Tá bom, você tá certo, eu vou lá e faço diferente, ou ele vai lá e faz diferente, entendeu? Eu falo pra ele, ele ainda tem, né, os defeitos dele, assim como eu, ele é bagunceiro, tipo, falo pra ele, põe as coisas dentro da pia, não fora. Aí ele é meio desligado também, mas enfim, a gente vai se ajeitando, sabe? Tipo, eu tenho o meu jeito, ele me conhece e ele tá bem assim, tipo, não é uma coisa que afeta ele a ponto de ele não gostar do meu jeito, assim como ele, entendeu? Tipo...
tem coisas nele que ele poderia melhorar, mas tudo bem, eu entendo o jeito dele e eu vou ficar com ele até que ele possa melhorar isso, entendeu? E também vou tentando mostrar pra ele que as coisas são de outra forma. Assim como ele também faz muito isso comigo. Eu sou bem organizada, mas eu tenho outros defeitos. Eu fui criada pelas minhas avós e, tipo, era a primeira neta. Então, assim, eu fui muito mimada. Eu fui a primeira, tipo, fui uma filha da ambas partes, sabe? Não tem coisas que hoje eu quero que tudo seja do meu jeito, entendeu? E se não dá certo, eu fico muito irritada e, tipo, muito brava e, tipo, desconto nele, desconto em qualquer pessoa. Mas esse é um dos meus defeitos por ter sido bem mimada, assim, sabe? Tipo, sempre as coisas foram do meu jeito. Ah, mas eu quero isso. Ah, mas você não pode. Ah, mas eu quero. Ah, mas aí você vai ter. Entendeu? Só que morando sozinha a vida não é assim, entendeu? Tipo, nem sempre as coisas vão dar certo e nem sempre vai ser do jeito que você quer. Mas a gente aprende com a vida, sabe que não é assim. As coisas não são tão fáceis quanto parece. Mas eu acredito que, assim, a minha relação com ele, eu diria que hoje é bem tranquila. Tipo, a gente cresceu muito juntos, né? A gente começou a namorar, ele tinha 16 anos, eu tinha 15 anos. Então, tipo, a gente passou por umas coisinhas de adolescente, né? Normais, bobas, discussão por ciúmes de outras pessoas. E, tipo, confesso que hoje não tenho mais isso, sabe? Eu não tenho ciúmes dele mais, com essas coisinhas, tipo, ah, mas você tá falando com fulano e tal. Na verdade, eu nunca liguei pra isso. Eu nunca tive tantos ciúmes. O Lucas sempre teve mais ciúmes. E você acaba amadurecendo, sabe? Coisas que você dava super importância, hoje você não dá mais, sabe? Tipo, não é uma coisa extremamente importante pra você. Entendeu? Tipo, hoje, em vez de você brigar por coisinhas bestas, vocês guardam essas brigas pra coisas importantes, entendeu? Você acaba dando valor a realmente coisas que importam e não coisas supérfluas, como, tipo, briga por ciúmes. Ah, mas você comentou na foto da outra. Ah, mas você curtiu a foto de fulano. Ah, mas... Não tem mais isso, tipo, caguei. Até porque eu não tenho tempo, porque eu fico arrumando a casa o dia inteiro e estudando, e ele também. Então eu acho que, assim, quando você tem uma cumplicidade, quando você sente que é aquela pessoa, o relacionamento só cresce, sabe? Não tem por que eu dizer pra vocês que, mas o fato dele ter esses defeitos me atrapalha. Não me atrapalha, assim, ele tem que mudar, assim como eu também tenho. Mas é isso. Entendeu? A nossa vida é essa, a gente mora, eu, ele e a nossa gatinha que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Radinha! Tá nanando. Mas então é isso, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, como tudo aconteceu, porque eu moro aqui, faculdade, vida 2 e todas essas coisas que vocês já sabem. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês me acompanhem mais, porque eu ainda vou mostrar muita coisinha legal pra vocês, receitinhas que eu adoro fazer, como é a minha vida na faculdade, os meus estudos e tal, eu vou mostrar, vou gravar vlog pra vocês, tour. E todas essas forminhas que eu vou fazer aqui no AP, tudo eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem muito e acompanhem junto comigo. Um beijo pra vocês. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Insta, que eu sempre posto as coisas que acontecem lá, né? Tipo, vocês... É um jeito de ficar mais próxima de mim, de conseguir... da gente conseguir se falar também, eu respondo as pessoas. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo.